agora a gente vai falar sobre desenvolvimento infantil normal e os seus respectivos transtornos do neurodesenvolvimento. Então a gente vai focar agora principalmente na parte de neurobiologia do pré-escolar. Principalmente o pessoal que trabalha com pré-escola, e vocês vão ver que muita coisa de problemas que vem aparecendo na infância, adolescência, começaram lá no período pré-escolar. Bastante coisa, a gente investisse isso bastante em pré-escola e até bem menos coisa depois na infância e adolescência. Tá? Eu sempre começo com essas coisas assim, mais de biologia, assim, para vocês entenderem um pouquinho de onde é que surgiu o cérebro, essas coisas assim. Às vezes fica meio chato, mas muito antes de ter o primeiro neurônio, já existia o gene da parte do sistema nervoso central. Tá? Aí vocês vão ver ali que lá, em cima ali dos selenterados, que começaram os primeiros neurônios, os primeiros indícios de um sistema nervoso. Ou seja, faz tempo pra caramba, né? Que a gente tem, neurônios, esse tipo de coisa. Tá? Então vocês foram vendo ali, ó, que ao longo do nosso desenvolvimento, o cérebro ele foi se desenvolvendo, foi tomando maior tamanho. Vocês vão ver ali o cérebro de um peixe, do pássaro, até chegar a um cérebro humano. O cérebro foi evoluindo e, obviamente, defeitos, transtornos desse neurodesenvolvimento foram ocorrendo. Nenhuma espécie desenvolve em bloco, né? Todo mundo ao mesmo tempo. Tá? O cérebro também acaba se desenvolvendo de uma forma não tão linear assim. Tá? O cérebro humano, se a gente for dividir em 3 partes, grosseiramente falando, tá? Lembrar que existe uma parte mais primitiva, que por cima dela se desenvolveu uma parte menos primitiva, e na casquinha nós temos a parte mais recente do cérebro, o neocórtex. Então todos nós temos um bicho lá dentro de nós, um animalzinho dentro de nós. A psicologia freudiana fala no id, né? que é a questão das pulsões, dos prazeres, dos impulsos. O ser humano, ao longo do tempo, ele foi construindo uma forma de conseguir segurar esses impulsos, certo? Então a gente fala que esse cérebro mais primitivo que a gente tem é o cérebro reptiliano, certo? É um cérebro, que é basicamente instinto que a gente tem, né? De proteção, de medo, esse tipo de coisa. Tá? Por cima dele foi desenvolvendo o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções, tá? Onde a gente conseguiu já ter algumas emoções um pouquinho mais complexas. Tá? Então, daqui a pouco, quem sabe, o vínculo. Tá? Você sabe, então, que aves conseguem fazer vínculos, os mamíferos conseguem fazer vínculos, proteger seus filhotes por algum período. Tá? Isso foi algo que foi se desenvolvendo depois daquele cérebro mais primitivo. E no ser humano, e talvez... Deixa eu só ligar a tomada aqui. No ser humano e talvez nos primatas mais próximos dos humanos, né, o chimpanzé e nos macacos bonobos. Eu tinha um professor, Renato Caminha, que falava muito dos macacos bonobos. Ele gostava muito dos macacos bonobos, que os macacos bonobos eles vivem numa organização matriarcal, enquanto os macacos chimpanzés eles vivem numa organização patriarcal. Então os bonobos eles são extremamente liberados sexualmente, assim, eles resolvem as coisas à base do sexo, assim, esse tipo de coisa, assim, né? E quem manda é a mulher, e já os chimpanzés são mais agressivos e quem manda são os machos, né? Então, talvez esses primatas, tá, tenham um funcionamento um pouquinho mais próximo, um cérebro um pouquinho mais próximo do nosso. Apesar de que um chimpanzé, um macaco, ele só consegue, no máximo, o desenvolvimento de uma criança de 3 anos, mais ou menos. Depois dos 3 anos, a princípio, as crianças já são mais inteligentes que chimpanzés, 3, 4 anos, mais ou menos. E agora eu estou com uma filhinha, minha filhinha tem 1 ano e 6 meses, né? Aí todo mês eu comparava ela com o nosso cachorrinho, né? Para ver quando é que ela vai passar o cachorrinho. Mas eu acho que ela já passou faz tempo, né? O cachorrinho. Apesar de que o meu cachorrinho não é muito esperto, assim. Volta e meia ainda faz cocô fora do lugar, assim. Esse tipo de coisa. Tá?
E existem também pesquisadores que pensam que talvez os animaizinhos domésticos, principalmente gatinhos e cachorrinhos, também tenham comportamentos muito próximos da gente. Até tem recentemente passou uma pesquisa de que, se eu não me engano, eles entendem a linguagem bem mais próximo do humano do que a gente pensava. Isso é interessante. Talvez de tanto convívio com a gente, né? Então, mas de qualquer forma, o cérebro humano é algo muito diferente, assim, muito mais evoluído do que os outros cérebros de mamíferos, um pouquinho mais abaixo da nossa escala evolutiva. Tá? Então, aquilo que eu falei, né, da inteligência de um macaco ser mais ou menos de um humano de 3 anos, tá? Os golfinhos também têm um cérebro muito desenvolvido, golfinhos, baleias. Porém, o ser humano tem algo que a gente vai falar na aula de sábado mais, que é a comunicação. A gente consegue manter diálogo, a gente consegue fazer isso, a gente consegue ter uma conversa. Os outros animais não conseguem, por mais comunicação que eles têm. A gente não consegue falar, um golfinho não consegue. E aí, fulano, o que tu vai fazer no final de semana? Estou pensando o que eu vou fazer, talvez fique em casa, estou meio mal. O golfinho não consegue fazer isso. Talvez ele consiga lá, tem atum. Aí o outro, tá bom. E fica nisso, mas eu não gosto de atum, não tem isso aí. Então, isso é algo exclusivo do ser humano, a capacidade de diálogo, a capacidade de comunicação. E depois vocês vão ver que muito das criancinhas que hoje, lá na fase escolar, acabam tendo problemas de agressividade, são crianças que não tiveram desenvolvimento da comunicação de forma adequada. Eles, em geral, têm uma inteligência verbal que a gente consegue medir abaixo do que era esperado para a idade delas. Isso, criancinha que demora mais para falar, depois a gente vai ver, ou que adquire vocabulário de forma mais restrita, são crianças que, em geral, vão ter mais problemas comportamentais. Aliás, a parte o autismo é um problema da comunicação. O cérebro do autista ele é diferente do cérebro da criança que não tem autismo. O desenvolvimento da comunicação é totalmente diferente. Vocês vão ter, principalmente na aula com a Juliana, sobre isso. Como é que os transtornos mentais, as doenças mentais se desenvolvem? Então, ali, para começar, todos nós temos uma bagagem genética que a gente herdou dos nossos pais. Do espermatozoide, do óvulo, já está feita a carga genética básica, certo? Então, nós temos que levar em consideração bastante a genética. Tem estudo mostrando que, por exemplo, em torno de 60% assim, da parte do nosso temperamento é de base genética. 40% só do temperamento acaba sendo de questões mais que a pessoa vai vivendo ao longo da vida. Então, isso já é bem importante da gente saber. Eu sempre brinco assim que, às vezes, vem aquela criança assim, que apronta todos, que é agressiva, e que grita, desafia. Aí vocês chamam o pai ou a mãe lá para conversar, a mãe já chega, o que houve? O que tu quer? Tem meu tempo. Aí vocês, opa, a criança está melhor que a mãe. Teu filho está bem, volta para casa que eu quero voltar com meus dentes todos para casa. Então, a genética é algo extremamente importante, tá, gente? Para vocês levarem em consideração e até para vocês não se frustrarem, né, gente? Tem que cuidar. Genética a gente não tem como fazer, tirar todo o sangue e trocar, né? Não tem como mudar, certo? Então, a vida pré-natal é algo extremamente importante. Lembrem que 9 meses da vida, uma criança que nasce no tempo certinho, é bastante tempo. Bastante tempo. E tudo o que acontece na gestação, a gente tem que levar, sim, em consideração. E hoje tem estudo mostrando até que gravidez, onde a mãe se estressou muito, enfim, passou por violência, a criança já tem aspectos diferentes no seu desenvolvimento. Vocês veem o papel do estresse já no pré-natal.